Ok. Então, boa noite a todos e todas que estão aí nos acompanhando pelo Instagram, né? Esta live faz parte de um projeto da Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, que objetiva difundir reflexões necessárias em tempos de descrédito da ciência. A ABRIC é uma ONG criada por jovens de todo o país, voltada para a difusão da ciência entre estudantes e apoio de jovens cientistas. A ABRIC tem atualmente atuação em quase todos os estados do Brasil e é considerada a maior organização voluntária de incentivo à ciência no país. Agradecemos a presença de todos os entrevistados e os espectadores. Fiquem de olho nas redes sociais da ABRIC. Então, quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, os professores estão aqui, muito obrigada. E para comemorar, hoje é o Dia Internacional da Educação. Eu pensei muito, né, o que falar a respeito do Dia Internacional da Educação. E eu estava lendo hoje numa rede social um post da Unesco e veio bem a calhar nessa discussão. Então ele falava o seguinte: para combater um dos momentos mais difíceis da história, nada como confiar na educação e na ciência, né? Então vamos começar hoje aqui, né, nossa roda de conversa com algumas perguntas que a própria Brick ela formulou, né? E algumas perguntas aí do próprio Instagram. Então vamos lá. É uma roda de conversa com os meus professores aqui, Flávia, Ednilson e Saulo. Esqueci de me apresentar, desculpa, professora Evelyn. Então vamos lá. Como orientar um trabalho de alta profundidade, prezando a originalidade e autoria do aluno? Quem começa? Não sei. Posso começar. Então vamos lá, Ednilson. Tá bom. Vou começar pela EF, depois a Flávia. Vamos por ordem alfabética. Boa noite a todos, tá? Obrigado pelo convite. Queria agradecer muito o convite da BRIC, né? Agradecer a professora Evelyn, a professora Flávia, né? Já conheço de outros carnavais, de outras feiras. O professor Saulo também conheci esse ano aqui pela Febrace. Enfim, agradecer os colegas. Eu acho que é um grande prazer estar falando sobre educação, né? E sobre pesquisa nesse dia tão importante, que é o Dia Internacional da Educação. Eu acho que a questão da originalidade, né, que está muito associada, particularmente, à própria ideia de pesquisa, em particular no ensino médio, né? Eu tenho dito muito aos meus alunos que, em geral, eles acabam tendo pouca possibilidade de construir na educação caminhos que são verdadeiramente autorais, né? E a pesquisa é essa possibilidade ímpar de você se envolver com um tema, se envolver com um assunto, se envolver com algum tipo de universo, né, teórico, né, ou de pesquisa de campo, que tenha um desejo pessoal, né? Então acho que no momento onde a gente vive uma dificuldade de ressignificar a educação, de trazer a educação para o lugar dela, nada melhor do que a gente apostar em pesquisa. Eu acho que a escola, inclusive nesse momento que a gente está vivendo aqui, de tanta dificuldade por conta da pandemia, se a escola vai ter que encontrar um caminho depois desse momento, esse caminho com certeza é apostar na pesquisa, porque a pesquisa garante a autoria, né, envolvimento desses meninos e dessas meninas num momento tão importante para eles e para o mundo. Né? Então, vou seguir. Boa noite a todas e a todos, né? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a Bric, que eu sou grande fã, desde que eu descobri esse mundo da ciência, né? Então, boa noite ao Prof. Ed, né? Que também já conhecemos de longos carnavais, longas feiras, né? Professora Evelyn e professor Saulo também. Eu acredito que esse caminho da pesquisa, ele, na verdade, ele é um caminho ímpar, né, que não devia estar dissociado da educação de forma alguma, e trabalhar com a originalidade, ela pode parecer algo muito difícil, mas ela não é, porque no momento que o estudante, ele consegue, como o prof. Ed acabou de falar, né, ressignificar alguma questão da vida dele ou algum problema que ele mesmo enfrenta, ele já consegue olhar aquilo com um olhar muito específico. E por ser um olhar do próprio estudante, por ter essa especificidade dele, porque é um problema que ele está vivenciando, ele vai conseguir ser original, né? E aí cabe a nós, né, orientadores, conseguir mostrar quais são os outros caminhos que alguém já fez, porque a originalidade, ela vai ser do estudante, mas outras pessoas também passaram por problemas parecidos e semelhantes,
e a gente tem também esse papel de mostrar, né, as diferentes e as diversas possibilidades acerca desse problema que eles querem resolver. Boa noite a todos. É uma satisfação estar no meio de tanta gente aqui que tem acreditado tanto na pesquisa, na ciência brasileira. Flávia, sou fã de você, você sabe disso. Você é uma pessoa que tem contribuído muito com a educação no Brasil, né? A Evelyn, satisfação em estou conhecendo agora, né? O professor Edmilson também, tive o prazer de conhecê-lo agora na Febrace Virtual, e tem um ponto fundamental de contribuição com a pesquisa no Brasil. Então, acho muito oportuno nesse momento a gente estar discutindo sobre a ciência e a educação no Brasil, em tempos em que estavam se desacreditando a importância da ciência. E aí, quando você se depara com jovens pesquisadores, com jovens buscando a iniciação científica para transformar a sua vida, tanto a sua como ao redor, né, é fundamental. E a originalidade, ela vem justamente disso. Eu costumo dizer que quando se tem um desenvolvimento da ciência na vida do estudante, ele deve, primeiramente, o cientista, ele tem que estar preocupado ao seu redor, o seu dia a dia, o cotidiano, o que é que tem afligido a sua comunidade. E, a partir daquele momento, buscar soluções inovadoras que venham a neutralizar essas anomalias. E hoje, no país, a gente tem muitos jovens que estão focados nesse sentido. A Febrace, a Mostratec, a Milcit, tantos outros eventos nacionais e internacionais é uma prova disso. Então, poder estar orientando jovens tão entusiasmados com a pesquisa brasileira, na verdade, é uma dádiva, e eu fico muito feliz em estar participando desse mundo. E a ABRIC, ela é parceira nesse momento e fundamental nesse sentido. Eu fico muito, mas muito feliz em ouvir os relatos de vocês, né? Professor Saulo, da Bahia, Flávio, Rio Grande do Sul, e o professor Ednilson, de São Paulo. A pesquisa, né, acredito eu, vocês também, que ela é além de tapar buraco no currículo da escola, né? Ela vai além disso. E a originalidade, a gente tem que incentivar, sim, o aluno, como o professor Saulo bem disse, a procurar ao seu redor problemas que eles podem resolver, sim, né? Fico muito contente com os relatos de vocês. Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Qual vocês acham que vai ser o impacto da tecnologia na educação após a quarentena? Assunto bom. Nossa, eu acho que... Pode ir, Flávia, depois eu falo. Eu acho que nunca mais... A primeira coisa, né? Nunca mais ninguém será o mesmo, né? Essa é a primeira coisa. A segunda, eu acredito que a tecnologia, ela nunca se fez tão presente, ela nunca foi tão necessária, né? Eu trabalho no IFE, né? Então, o IFE, ela é uma instituição pública e eu tenho pensado muito nisso. Eu acredito que seria excelente se o governo, em vez de dar livros em papel para os nossos estudantes, ele desse, assim que o estudante entrasse na escola, um tablet e uma conexão de internet, e que os livros, então, fossem baixados, né? Dessa forma, os estudantes poderiam estar, sim, em contato com a tecnologia, e a gente não estaria passando hoje por tantos problemas, né? Não apenas de conexão, mas de envolvimento, né? Porque estar hoje conectado é a forma que está nos deixando interligados, né? A forma que a gente chega aos nossos estudantes. A gente ainda precisava que eles respondessem um questionário, porque nós não estamos com home learning, né? Então, principalmente porque os nossos estudantes não são todos que têm acesso à internet, então a gente estaria deixando um abismo, né, entre esses estudantes. E a gente estava naquela questão, né? Mas se eles conseguirem conectar, como será que eles conseguiriam? Seria por um e-mail? Não, o estudante quase não vê e-mail. Facebook é coisa de velho. Então, o Instagram e o Twitter são hoje as formas que esses estudantes mais estão conectados, mas mesmo assim a gente não consegue, obviamente, chegar aos nossos estudantes hoje nessa época tão difícil de pandemia. Então, de uma forma super simples, então, estou falando só de conexão, nem estou falando de toda a tecnologia, que eu acredito que a gente vá ter que repensar e ressignificar, né? Então, não somente a educação,
mas essa nossa conexão com o mundo, né? Depois disso, eu acho que o primeiro ponto de pauta, depois da volta, porque a volta também não será igual, a gente não vai conseguir voltar 100%, e segundo um estudo de Harvard, então até 2022 a gente vai ter várias paradas e retornos, e até 2025 isso também vai acontecer, né? Então, a gente vai ter que ser muito mais rápido do que esse vírus está se espalhando, né? Então, a gente realmente não precisa estar na velocidade da luz, mas acima da velocidade de multiplicação do vírus. Acho que continuando um pouco a reflexão da Flávia, eu acredito que a tecnologia, né, que a técnica e a tecnologia, ou seja, o acúmulo de experiências técnicas, que faz com que o homem tenha uma intervenção cada vez mais severa na natureza, que isso, na verdade, que esse campo do conhecimento nunca foi um campo, pelo menos não deveria ter sido, um campo de oposição à questão da educação, né? Ou seja, as coisas mais tradicionais que a educação trabalha, elas acabam ganhando um outro espaço, um outro referencial. Ou seja, o espaço da tecnologia, ele não estabelece um confronto com o conhecimento talvez mais tradicional da sala de aula, né? Claro que diante dessa realidade onde a gente tem, de alguma forma, municiar os alunos a partir de aulas que não são presenciais, a nossa conversa ela passa a funcionar de um outro jeito, tá? Eu acho que a educação, de alguma forma, vai ter que se reinventar, né, em função dessas questões. Ao mesmo tempo, eu disse hoje para os meus alunos que eu estava orientando eles online, né, que, ao contrário de outros momentos, nunca foi tão possível fazer pesquisa em casa, ou seja, a gente consegue hoje em dia ter acesso a tantos dados, a tantos números, a tantos índices, ou seja, os meninos podem, de alguma forma, utilizar todo esse arcabouço teórico que está nas redes, claro que com critério, com ética, né, enfim, com orientação, por isso que esse é o papel nosso de orientador, né, de professor, de educador, que é orientar de fato aquilo que é seguro, aquilo que é de fato coerente. Então, mas nunca foi tão possível pesquisar, né? Ou seja, a gente tem muitas informações, o IBGE está aí, outros tantos sites do governo que possibilitam que a gente tenha acesso a muitos dados. Então, não é um impedimento para a gente deixar de fazer pesquisa, né? Acho que, pelo contrário, a escola vai ter que se ressignificar, sim, não é? Por conta dessas questões todas, mas e eu acho que quem vai ganhar, que pode ganhar mesmo o efeito é o próprio papel da sala de aula, né? Ou seja, é na ausência da sala de aula que talvez a gente volte a sentir muita saudade dela, né? Ou seja, o papel que tinha a sala de aula, que talvez tenha perdido espaço durante muito tempo, em função desse nosso deslocamento para um campo mais tecnológico, não vai esvaziar o papel da sala de aula. Pelo contrário, ela vai voltar, claro que talvez volte de outro jeito, mas ela vai voltar a ser o lugar ainda das relações humanas, e o que é muito importante para a gente que é educador, né? Por fazer parte, né, de um Sim. Instituto Federal, assim como a Federal do Rio de Janeiro, é um instituto que, na sua nomenclatura, a tecnologia ela está inserida. E deve quantas escolas hoje no tem a oportunidade da pandemia investir em mais tecnologia? Como seria maravilhoso você ter na entrada do aula troca daquele por um tablet, que um acesso à realidade no Brasil hoje é bem diferente. A gente sabe, mas políticos que não conseguem tecnologia, que não e que tem que estar atrelados à educação, à escola, isso não penso nenhum na se depara numa acesso, você vê que tantos outros países que têm investido pesado, justamente isso tem aumentado as suas condições, tanto para a população, como também para os estudantes. E aí, você encontra hoje ainda nas escolas que ainda trabalham, o IGIS, você ainda tem colegas, servidores que falam para o que utilizar o digital, e isso tem dificultado justamente o aprendizado. Então, como é que a ciência, ela de fato está sendo ensinada em sala de aula?
quando não se tem acesso a essas tecnologias. Então, é uma reflexão que eu coloco aqui, justamente porque a gente, além de saber qual o caminho que nós teremos a partir de agora, é importante também que a gente entenda qual é o nosso presente, e a partir do presente. Opa, eu acho que a conexão do professor Saulo está um pouquinho ruim. Mas eu acho que a gente pode pegar esse gancho dele, eu acho interessante para a nossa discussão aqui. A gente tem toda uma tecnologia a nosso dispor nas escolas, né, de produção científica, porém a gente tem uma outra ponta que tem um aluno que não tem acesso, né? Como chegar nesse aluno que, apesar dele ter toda a vontade de aprender, lhe falta essa ferramenta, a tecnologia? Posso passar a palavra para o Ednilson, porque ele está bem pensativo aqui comigo. Posso falar? Bom, eu vou ser bastante honesto, e apesar de trabalhar também aqui em São Paulo, na rede pública, né, na Prefeitura de São Paulo, onde de fato talvez os alunos tenham um perfil mais parecido, né, com os das universidades públicas, eu trabalho em uma instituição privada, então onde essa questão da tecnologia não é um problema, tá? Mas ao mesmo tempo também eu posso pensar pelo sentido avesso, né? Ou seja, também a tecnologia posta e colocada, né, sem uma função e sem uma adequação e sem orientação, ela também acaba não tendo um papel transformador, né? Acho sim que a gente precisa trabalhar cada vez mais por uma educação pública de qualidade, e essa educação pública passa efetivamente pela ampliação dos recursos tecnológicos. Vejam que hoje em dia, aqui em São Paulo mesmo, seja um estado, talvez, o estado mais rico da nação, né, com toda a tentativa do governo do estado ou da prefeitura de potencializar a educação à distância, isso ainda não aconteceu na sua totalidade. Ou seja, eu acabei de postar essa semana as atividades para meus alunos da prefeitura de São Paulo e tive, de 80 alunos, 3 ou 4 tiveram acesso. Ou seja, nós estamos falando da cidade de São Paulo, tá? Uma cidade que tem uma renda per capita absurda. Então, eu imagino nas outras realidades. Então, a gente está longe, a gente tem uma fratura, né, social e educacional absurda, né? Acredito que a pesquisa ela tem que servir para potencializar que a gente não vai ter, de fato, uma transformação significativa no país se a gente não acabar com esses bolsões, né, tecnológicos, né? Então, é fundamental que a gente avance, né? Os protocolos que o Brasil tinha desenvolvido no início do século XXI, apontavam para a gente ter um outro know-how em relação às questões tecnológicas, enfim, isso não aconteceu. Então, a gente tem um problema aí. Eu acho que como chegar a esses alunos, né, ainda eu acho que a figura central é a figura do professor. O professor continua sendo ainda... Porque, tirando todas as questões, quem está lá no dia a dia com os meninos e com as meninas na sala de aula é a figura do professor. E o professor, muitas vezes, ele pode, a partir de ações locais, né, que eu acredito muito nisso, de experiências locais, enfim, dimensionadas pela comunidade, ter uma ação ali local em relação à pesquisa, fomentando a partir das realidades locais aquilo que é possível, tá? Mas a gente tem uma questão que é de Estado, né? E nós aí como pesquisadores temos que defender claramente que o Estado tem um papel mais decisivo em relação a isso. E chegar assim, né, então, continuando assim, mais ou menos no que o Prof. Ed estava falando, né, então também chegar a esses estudantes, o IFRS até chega, mas aos estudantes do IFRS, mas ele chega de uma forma, simplesmente quando os estudantes estão dentro da instituição, porque dentro da instituição eles têm acesso às tecnologias, mas no momento que eles saem da instituição e eles vão para suas casas, né, então no caso de Osório, nós atendemos aqui 23 municípios, então os estudantes se deslocam para a cidade de Osório, né, para o IFRS, para ter as aulas. Então ali a gente tem curso integrado ao ensino técnico em informática, os estudantes têm acesso às tecnologias e conseguem lidar com elas, mas muitas vezes eles não têm o computador nas suas casas, né? Então, a tecnologia chega, mas eles não conseguem muitas vezes levar ela. Então, isso a gente também tem uma situação um pouco diferente. Se eu pegar a cidade de Osório, a cidade de Osório, a gente tem Wi-Fi em vários pontos da cidade de Osório, o Wi-Fi, eles podem utilizar livremente. Hoje, se eles não moram perto de uma estação, de um ponto de Wi-Fi, eles não vão conseguir utilizar nem o seu celular, se eles tiverem um celular. Por quê? Porque eles não podem sair de casa.
Então, a gente tem aí uma situação também muito complicada, né? Mas uma vez eles sabendo lidar com a tecnologia, né, de diferentes formas, a gente também vai ter cumprido o nosso papel enquanto instituição, né? Então, eu tenho um estudante que fez pesquisa comigo na área de panificação, né? O estudante, o André Berzag, ele saiu, ele fazia curso técnico de informática, fez pesquisa na panificação e hoje ele faz cinema. Nossa, que diferente! Uau! E está tendo, né, agora que passar pela pandemia, ele estuda em Pelotas, né, então um pouco bem longe, né, de Osório, da cidade dele, mas ele continua lidando com a tecnologia. Então a gente chegou ao André. O André, na época, acredito que nem computador tinha. Sim, sim. A tecnologia aí, né, Flávia? Ela serve, apesar da distância física, ela serve para nos aproximar, né? As ferramentas. Professor Saulo, eu aproveitei o gancho do senhor, eu acho, acredito eu, que tenha transmitido direito, né? Sobre essas diferenças que a gente está tendo aqui. Alunos com acesso à tecnologia e outra parte nem tanto. O senhor quer comentar algo a respeito? Estamos com problema ainda com o professor Saulo, mas tudo bem. Uh, eu ouvi essa semana. Professor, está me ouvindo agora? Saulo? Oi. Você quer comentar a respeito? Você conseguiu ouvir um pouquinho dos comentários da Flávia e do Ednilson? Sim, consegui escutar todos. Vocês estão me escutando bem? Agora sim. Ótimo. Ok. Agora sim. É isso. Já que estamos falando de tecnologia. Pegando um gancho dos colegas aí, é exatamente isso, né? Como a gente resolver esses bolsões. A gente dá a tecnologia de qualquer jeito e o que esses alunos vão fazer com essa tecnologia. Com todo esse arcabouço aí eu não tiver, de fato, pessoas comprometidas e está dando esse suporte, e aí a escola é fundamental nesse processo, o processo educacional brasileiro, ele tem a sentido de nada vai adiantar. Não adianta nada eu ter acesso à tecnologia, acesso à informação, mas o que é que eu vou fazer dessa informação? É aí o papel orientador, é o papel da pesquisa, é o papel de como esse estudante vai focar para o sentido da pesquisa. Porque o que a gente mais. Estamos em um mundo atualmente que milhões e milhões de informações chegam até a gente sem nem a gente esperar. Nosso telefone agora, o WhatsApp, se a gente abrir agora, vai estar chamando sem nem pedido, mas o que é que a gente faz com as informações? Então, o papel do orientador no processo de pesquisa, na iniciação científica, com jovens, com o processo educacional brasileiro, é fundamental. Então, a pesquisa ela está ligada nesse sentido. Sim, perfeito, professor Saulo. Eu ouvi dizer que a escola teve que se reinventar num espaço tão curto de tempo que a gente está tentando ainda alcançar, né, e ter essa ferramenta tecnológica, né, a nosso favor, né? E é complicado isso, a gente trabalhar com tecnologia, né, e ter esses pontos adversos, por exemplo, o aluno que não tem acesso. A Flávia bem disse, olha, se não fosse a tecnologia como a minha aliada, como é que eu faria para o André, né, ter acesso à informação? Ou como bem disse o Ednilson, né? A tecnologia, eu acho que é algo a se aprender e ter como nossa aliada futura, né? Tem uma Exato. pergunta muito interessante. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, eu acho que eu vou pegar o gancho do Saulo de novo. Como é que vocês fazem, por exemplo, para se aproximar do aluno quando vocês vão começar a desenvolver uma metodologia científica? Saulo, você quer começar? Saulo está com a maior cara de curioso ali. Está fechando. Saulo, você está com o microfone fechado? A gente não está conseguindo te ouvir, Saulo.
Tá, Saulo, fica no stand-by aí. Você tá me escutando? Você vai falar, Saulo, calma aí. Tá? Tudo bem? Vou passar a palavra então para Flávia. Tudo bem, Flávia? Tudo. Bom, na verdade, assim, dentro do IFE, do Campus Osório, a gente trabalha com pesquisa como uma atividade extracurricular, né? Então, são os estudantes que chegam, né, aos professores e propõem algum projeto, né? O que eles querem fazer, ou também os professores também podem propor algum projeto, né? Dentro disso, como é que eu faço, assim, para instituir algo que eles nunca viram na vida, né? Que é a metodologia científica. Então, uma das plataformas que eu utilizo com eles é um curso Ápice, que foi feito pela própria Febrace, onde os estudantes eles têm já uma ideia do que é a metodologia científica. A partir disso, então, através de questionamentos, então, bem direcionados a eles, eu vou tentando mostrar qual é o caminho que eles devem seguir, porque geralmente eles chegam, às vezes, com umas ideias muito absurdas, né? Sim. E aí a gente tem que conseguir guiar eles, só que o guiamento deles é sempre baseado no quê? No estado da arte. Então, o que os outros pesquisadores escreveram? Então, eles vão ter que ler muito. Mas a primeira etapa é realmente fazer o curso Ápice e tentar instigar com que cada semana eles tragam uma nova resposta, um novo questionamento. Porque a metodologia científica em si é muito pesado chegar e, faz isso. Isso é um objetivo. Isso é um problema de pesquisa. Dessa forma, eles não vão conseguir absorver o que realmente eles deveriam absorver. Sim, fora que, né, Flávia? É uma metodologia pesada, complicada, para um aluno de ensino médio começar a ter os primeiros contatos aí, né, com a metodologia. Com certeza. Mas eu faço um trabalho bem guiadinho. Mas tem que ser feito desse jeito. E assim, para aquelas pessoas que não conhecem o que é a Ápice, né? É a plataforma ali que os alunos começam a ter o primeiro contato com a metodologia. É um curso, né, que eles fazem. Acho bem interessante o seu apontamento, viu, Flávia? Ednilson, quer dar sua palavra agora? Claro. Enfim, bom, a gente sempre... o tema da metodologia, ele eternamente passa pelas nossas questões, né? A gente não tem como fazer pesquisa sem pensar num caminho, né? Claro, como disse a Flávia, o menino e a menina que chega para fazer pesquisa com a gente, ele chega com um desejo muito grande, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo e de resolver todos os problemas possíveis da humanidade, né? E a gente muitas vezes aponta para questões menores, ou seja, que o caminho da pesquisa, que o percurso da pesquisa tem um caminho e que esse caminho é um caminho demarcado por um método, né? Claro que o método não pode ser algo também totalmente fechado e que não seja repensado ao longo das pesquisas, né? Eu acho bacana, até para reforçar essa questão, a plataforma Ápice é muito bem elaborada, eu também tenho indicado para os meus alunos, inclusive a gente teve uma formação com os professores da escola no ano passado, os professores que não tinham feito orientação de pesquisa, e uma das plataformas que eu indiquei também foi a Ápice, que ela também é boa para os professores que não têm experiência na orientação, para poder começar, não é? Ou seja, então ela é boa também para o educador aí nesse caso. Então é uma plataforma ótima. Mas lá no meu caso específico, a gente tem a pesquisa científica, ela faz parte da grade curricular dos nossos alunos, portanto, os alunos ao final do primeiro ano e todo o segundo ano, eles já são inseridos no universo da pesquisa científica, e aí existem os professores a partir das suas áreas. Eu, particularmente, oriento trabalhos na área de ciências humanas ou na área de ciências sociais aplicadas, né? E tenho me preocupado muito com a questão de que maneira que essas pesquisas tenham um dimensionamento mais prático, ou seja, em geral, as minhas pesquisas, elas acabaram se deslocando do campo, talvez só bibliográfico e teórico, minha formação é de historiador, né? Então, eu muitas vezes demarco com eles um caminho que não é o caminho que eu, como historiador, fiz, né? Ou seja, eu fiz pesquisas bibliográficas, pesquisas assim, olhando os livros que estão aqui atrás de mim. Ou seja, eu não fiz pesquisa de campo, eu não fui fazer nada disso. E aí eu digo para eles que é fundamental essa ação em campo, né? Ou seja, para que a pesquisa da área de ciências humanas, ou mesmo de sociologia, tenha uma materialidade, ou seja, tenha uma dimensão social, né? Acho que esse é o pressuposto. Qualquer metodologia que a gente possa escolher, ela tem que ter como caminho a ideia de que toda pesquisa é uma pesquisa social, né?
se ela não tiver a dimensão social, ela não tem função de existir. Então, ainda que seja um problema muito pequeno, muito local, né, do meu condomínio, da minha rua, enfim, coisas muito simples, elas têm que ter uma dimensão social. E para isso tem que ter metodologia, tá? Viu, Ednilson? Você fez me lembrar aquele primeiro questionário que a gente aplica da FEBRASE, né? Que faz o aluno refletir acerca do ambiente que ele está. Então, olha, pensa, onde você está? Quais são os pontos de melhoria? Você é capaz de fazer o que para melhorar? Então, é interessante esse apontamento, Ednilson. Professor Saulo, vou passar a palavra agora. Estão me escutando agora? Sim, vamos torcer, vamos lá. Estou tendo alguns problemas técnicos aqui, a tecnologia aqui está meio complicada. Nada que a gente consiga superar, professor. Exato. A minha dinâmica com os meninos, né, é bem assim, ao ponto de vista parece tranquilo, mas tudo vai depender muito do interesse em que eles têm, de fato, em fazer a diferença. No dia a dia mesmo, eu costumo dizer a eles que eles têm que estar intrigados com o dia a dia, com o cotidiano. O que é que eles querem fazer de diferente na comunidade deles, a partir da dificuldade que eles encontram. E a partir desse processo, eles vão encaminhando. Inclusive, uma fala que a própria Flávia falou na apresentação dela de professora de... O método científico, ele está a ser aprendido e ser ensinado. Agora, o que vai diferenciar o pesquisador cientista é a vontade em querer fazer diferente. Não adianta nada eu ter método científico, eu saber de todo método, mas quando for para desenvolver essa pesquisa, se eu não tiver tanto em estar orientando como orientador, e nem o estudante na vontade de querer fazer a pesquisa, de querer estar preocupado no seu dia a dia, nas coisas do dia a dia, ele não vai sair da zona de conforto. Eu utilizo muito a ferramenta da Ápice FEBRASE também, é uma ferramenta maravilhosa, em que os alunos vão lá para ter algum projeto. Eu inicialmente discuti esse curso de metodologia. E aí, a maioria das minhas pesquisas, eu tenho mais de 35 alunos que fizeram pesquisa, né? Perdemos o professor Saulo de novo. Oh, meu Deus, vamos lá. Deixa eu se prolongando também para os alunos, como eu ministro aula também no curso. Professor Escutou? Saulo, a gente perdeu a última frase. Você pode repetir, por favor? É isso. Eu também trabalho com alunos no ensino superior. Então, eles também têm acesso a essa ferramenta e podem estar fazendo esse trabalho junto com os estudantes. Então, estar preocupado realmente no dia a dia, no cotidiano, e trazer inovações tecnológicas nesse sentido. Ok. Eu vou fugir só um pouquinho do roteiro aqui da BRIC. Um pouquinho só, eu acho que eles vão me permitir, né? Qual conselho vocês dariam para aquele professor que está aqui assistindo a gente, está coçando a alma dele? Será que eu devo ou não devo orientar um projeto? Será que eu sou capaz ou não sou capaz? Né? Que parece tão grandioso quando você vai em feira científica, parece tão distante de você. Qual conselho que vocês dariam? Professor Saulo, começando. O conselho que eu dou a todos os nossos colegas no Brasil e no mundo, Evelyn, é fazer a diferença. Fazer a diferença na escola, na instituição, na vida dos estudantes, entendeu? E o que é que eu falo em fazer a diferença? É não só ensinar aquela determinada disciplina apenas o conteúdo pelo conteúdo, mas como esse conteúdo está sendo introduzido no cotidiano. Um exemplo prático, uma pesquisa que a gente ganhou em primeiro lugar na FEBRASE, advém do estudante João. Ele tem a avó dele, a parente com problema de diabetes, e aí ele se preocupou nesse sentido, o que fazer para ajudar a parente. E aí teve essa ideia de utilizar um extrato de uma planta da localidade dele para poder desenvolver produtos que viessem a tratar essas úlceras de perna. E aí, sabe o que é maravilhoso? Porque é processo. Eu sou professor de química, ele está envolvendo química, está envolvendo soluções, está envolvendo o assunto de estereometria.
não é apenas o conteúdo pelo conteúdo, você está colocando no dia a dia dos estudantes. Então, parece difícil, mas não é. Porque quando você coloca-se à disposição dos estudantes, eles dando todo esse suporte, e você está orientando eles nesse sentido, eles conseguem se desenvolver muito bem. Então, eu costumo dizer que eu me realizo com eles. Eu gosto de parte desse processo no meu ensino médio, e hoje eu passo para eles o que eu gostaria de ter tido no meu ensino. Então, é dessa forma que a gente tem feito. A metodologia ela está aí para ser aprendida e ensinada, mas a forma como você discute com seus estudantes, a forma de orientação, ela é fundamental. E aí você tem exemplos como o caso da Juliana Strabiotto, que foi a orientanda de Flávia. Olha o quanto a Juliana acrescentou na vida de outros estudantes. Eu tenho orientandos em projetos que eu fãs que Eliana, mulheres na ciência, o país acreditando que mulher deve estar somente fazendo coisa dentro da casa, e a mulher, o lugar dela, quiser. Então, pesquisa com mulheres na ciência, porque a mulher é capaz. Então, são formas de você mostrar, eu posso, eu sou um cientista e o Brasil precisa da minha momento, mais do que nunca. A motivação que eu dou para os meus colegas e dizer sim, nós, professores, temos um potencial enorme na educação desse país. Basta a gente conseguir, sim, para uma educação de qualidade, porque os estudantes estão aí. Imagina estudantes querendo fazer a diferença, mas nós, professores, estamos dispostos a fazer a diferença? É essa reflexão que eu coloco. Ok, obrigada, Saulo. Eu vou pegar agora a sua frase e vou colocar agora no colo da Flávia, acrescentando mais uma perguntinha para a Flávia. Além, obviamente, do conselho, Flávio, eu queria saber de você como é que é o papel da mulher na ciência e orientação, agora pegando o gancho do Saulo. Bom, então, primeiro recadinho, depois o gancho. Bom, para os colegas, né, então, que desejam orientar os estudantes, a primeira coisa, assim, o primeiro grande conselho que eu preciso dizer é que precisa ter coragem. Mas assim como os estudantes, né, então, que o próprio professor falou agora, que precisa ter vontade, os estudantes precisam, os orientadores também precisam, porque a gente também tem muitas dificuldades no nosso dia a dia, muitos afazeres de casa, porque a gente não trabalha só na escola, e dentro desse nosso papel de ter escolhido essa profissão, de ser professor, isso quer dizer que a gente sempre vai trazer algum trabalho para casa, porque uma prova não se corrige na escola, ela vem para casa junto, né? Sim, então, isso a gente não consegue concluir isso lá. A orientação da mesma forma, a orientação ela é feita extra o nosso horário, né? Então, a gente vai acabar fazendo ela aonde dá, como dá. Então, precisa ter coragem, precisa ter muita vontade, precisa ter muito amor, porque é só se a gente tiver isso que a gente vai conseguir realmente olhar para aquele estudante e conseguir enxergar o que realmente ele precisa. E cada um é diferente. A gente não consegue ter o mesmo olhar para todo o estudante, né? E isso eu digo, né? Eu lembro que nós somos 4 lá em casa, e a minha mãe sempre dizia, né, gente, tu gosta mais de mim ou do fulano? E a mãe sempre dizia, eu gosto de todos igual. Igual nada, né, mãe? Não tem como gostar de todas as pessoas de forma igual, porque todos nós somos diferentes, né? Então, eu tenho 2 filhos, é óbvio que eu gosto deles de formas diferentes, porque eles são diferentes. Eles têm necessidades diferentes. E isso é difícil a gente explicar para uma criança. E é difícil explicar para os nossos estudantes também, né? Então, eu acho que a primeira palavra seria coragem, né? E pegando esse gancho de o papel da mulher, né, na ciência, na pesquisa, é um papel difícil, porque ele foi, na maior parte das vezes, não feito por homens, não preconizado por homens, ele foi feito muito, sim, por mulheres. Eu acho que o maior exemplo disso são as mulheres na computação. As mulheres iniciaram, né, mostrando a quem elas eram, né, a que elas vieram, só que isso não foi muito divulgado. E eu acho que
que por isso hoje as mulheres elas passam tantas dificuldades, né? Uma das minhas grandes ídolas nem é uma pesquisadora, mas é a Malala, ela é uma grande divulgadora da educação, de como as meninas elas podem sim estudar e a partir do estudo, então realmente ser quem elas quiserem. Eu acho que a história dela é simplesmente fantástica, incrível. Eu acho que ela fez essa evidência, né? Ela colocou, então, através da educação, foi Prêmio Nobel da Paz. Eu acho que ela vem nos ensinar e resgatar muito de quem nós somos. E o papel da mulher é difícil. Eu sou mãe de 2 crianças, né? Eu tenho um marido espetacular, porque toda vez que eu viajo pela ciência, que eu viajo pela pesquisa, eu viajo bastante com os meus estudantes e em prol dessa divulgação científica, ele toma conta das crianças, ele não trabalha em Osório, ele viaja todo dia para Porto Alegre, então ele viaja 220 quilômetros, ida e volta, e eu acho que é um pouco disso, né? Não é um papel fácil, as crianças muitas vezes elas têm na mãe uma referência, né? Não precisava ser assim. Eu acho que isso ele pode ser dividido. Então, eu trago, acho que um pouco desse feminismo. Eu acho que a Juliana mostrou muito isso para mim também, né? Eu acho que ela hoje é o maior exemplo de pesquisadora, piá, né? Eu chamo ele, os meus piá, né? Minha piazada, né? Menina, agora já uma mulher, mostrando assim um pouco do que as meninas, né? Também podem fazer, né? Agora ela já é uma mulher, já tem o seu caminho, já é grande, né? Já cresceu, já se desenvolveu, já desabrochou. Eu acho que por isso ela se tornou uma referência. O papel da mulher é diferente na sociedade. Eu acho que isso a gente ainda vem não a construir, eu acho que a gente já construiu muito, mas a gente vem um pouco a mostrar, né? Então, a divulgar um pouco do que a gente é capaz e do que a gente pode fazer ainda muito pela nossa sociedade, né? Então, falei um pouco da Juliana, tem outras grandes mulheres também que estão se tornando grandes referências, né? A gente tem uma grande referência no estado do Mato Grosso do Sul, que não sei se vocês conhecem, a Natália Teruel. Hoje ela está no Canadá estudando e ela faz uma divulgação científica incrível no estado do Mato Grosso do Sul, mostrando que o estado do Mato Grosso do Sul pode chegar em cada uma das fronteiras daquele estado, né? Então, eu acho que as mulheres, elas vêm também mostrar um pouco disso. Não somos únicas, é óbvio que sem os homens nós não estaríamos aqui. Então, eu acho que a diversidade, que é um pouco do que eu tento mostrar também aos meus estudantes, ela é muito importante na nossa vida, né? Então, a gente precisa mostrar a que a gente veio. É difícil, não é fácil, né? Fiz engenharia, passei por tudo que é preconceito que vocês possam imaginar. Na época, eu acho que eu nem acreditava e nem sabia direito o que era tudo isso. Mas a gente tem esse caminho, então, a desenvolver, né? Então, deixa eu dar o meu agradecimento aqui, viu, Flávia? Não sei se vocês conseguem dimensionar, né, o impacto da Juliana nas demais meninas que ali se espelham, né? Ela fala assim, olha, ela está lá, é uma menina, é possível de ser feito, né? Porque a maior parte que a gente orienta ali sempre vem mais meninos para a gente, né? É tão difícil ter as meninas ali do nosso lado. Eu quero deixar meu agradecimento para você, Juliana, e as demais cientistas e orientadoras que estão aí com a gente. E sabe, Evelyn, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa dizer para todo mundo. É difícil para todo mundo. Para todo mundo é difícil. Sim. E uma coisa, então, pegando o gancho da Juliana, que a Juliana teve muito, foi vontade. A Juliana quis fazer diferente. E todo estudante que quer fazer diferente, ele vai conseguir fazer diferente. Mas aí também vem o nosso papel, que é de acreditar neles e de fazer com que eles consigam enxergar que eles podem. E aí eu volto lá para o André, né, para a Mariane, meus primeiros estudantes, que eles me mostraram, né, quem era a professora Flávia. Porque isso também não veio do nada.
Porque se não fosse por eles, com certeza nem aqui eu estaria com vocês. Que belas palavras, hein, Flávia? Vi até os olhinhos agora do Saulo brilharem agora de fazer a diferença, hein, Saulo? Ela falou exatamente o que eu disse. Ela falou exatamente o que eu disse, né? Que é fundamental. Assim como para o Edmilson, assim como para mim, nós, professores, nós não estaríamos hoje, nesse momento, interagindo com você e com o Brasil todo, se não fosse por eles. Então, é por eles. É por lutar com a educação de qualidade. A gente tem insistido que a ciência ela é importante no país e deve sim ser cada vez mais valorizada. Deixa então passar agora a palavra para o Ednilson, para ele falar um pouco aí do conselho dele para os professores. Tá. Bom, fiquei até bastante emocionado pela fala da Flavinha e da figura da Juliana, que eu tive o prazer de conhecer, que é uma menina ouro e maravilhosa aí, enfim, e de outras pesquisadoras que eu também conheci e pesquisadores que a Flávia teve. Eu tenho pensado muito e conversado muito com os meus colegas que sempre na ideia de que não existe aluno pesquisador se não existe professor pesquisador, ou seja, que essa é uma via não de mão única, né? Uma via de mão dupla, né? O aluno só vai ser pesquisador se o professor também for, né? Portanto, o aluno só vai se encantar com algum tipo de conhecimento se o professor também for encantado. Se houver um desencanto em relação a gente, ao nosso conhecimento, não vai ter encanto nenhum em relação ao que os alunos podem fazer. Ou seja, e a gente, para se encantar com o desejo do outro, não é uma coisa tão simples, né? Ou seja, a gente como orientador, o conselho que eu sempre falo com meus colegas é que a gente precisa, de fato, deixar os meninos apresentarem a dúvida deles, a questão deles, deixarem, de alguma forma, eles encaminharem qual é o desejo de pesquisa que eles têm, com toda ainda fragilidade, né? com toda ainda a desarticulação que é próprio de um menino, ou de um adolescente, ou de alguém que já está em transição para o mundo adulto, né? Ou seja, um pouco na ideia de que é preciso primeiro escutar, dar espaço para que eles possam encaminhar as questões, e aos poucos o nosso trabalho é o trabalho de escuta. E aí o que a Flávia falou é verdadeiro, a gente não consegue dar conta no nosso trabalho no dia a dia, por mais que as escolas tenham estrutura ou não, esse trabalho ele acaba transcendendo para a nossa casa. Eu tenho o WhatsApp de todos os meus orientandos aqui, que ficam cobrando coisas, dúvidas, não é? As pesquisas que eu acabei, de alguma forma, orientando, que tiveram alguma dimensão mais importante, foram pesquisas que eu fiquei trabalhando de final de semana, orientando, ajudando, né, cobrando também muitas vezes, olha, você já fez o que tinha que ser feito, né? Então não é um trabalho, quer dizer, solitário do menino e da menina, é um trabalho que é feito por eles, né, o trabalho é deles, a autoria é deles, mas grande parte desse encaminhamento tem a ver com a nossa ação como professores e como educadores, né? Eu acho que aproveitando um pouco essa ideia também de que a gente está hoje no Dia Internacional da Educação, a gente sabe que a educação, especificamente a educação científica, é uma educação fundamental para justamente para que a gente possa ter não uma educação que reproduza apenas ideias. Está pegando um pouco o gancho aí do momento para falar da referência do Paulo Freire, né, dele dizendo, olha, a educação não é um ato de consumir ideias, né? Ou seja, a gente não tem que consumir ideias. As ideias estão aí. Os meninos não precisam de nós para ter acesso a nenhum tipo de referência hoje em dia, né? A tecnologia está colocada. O que os meninos e as meninas precisam da gente é para orientar o caminho, o melhor caminho de construção em relação a esse conhecimento, né? Para fechar com a questão das mulheres, curiosamente, eu no meu percurso como pesquisador e como orientador, tenho tido muito vínculo com pesquisadoras. Eu tive poucos meninos nos últimos tempos. Aliás, as últimas pesquisas, agora mesmo na Febrace, as meninas, a Malu, né, a Júlia, a Natália, são meninas, a própria Estela, enfim, são meninas que de alguma forma se empenharam muito, né? Eu até brincado na minha escola, pô, tô esperando algum menino que queira fazer pesquisa por lá. Ou seja, porque as meninas estão tomando a conta de tudo, estão dominando, né? E elas não têm vergonha de cobrar, não têm vergonha de fato de ir atrás, de exigir, de falar, Ed, está faltando coisa, precisa de mais material, precisa de mais referências. Eu acho que é isso um pouco que a gente precisa também, né? Acho que a iniciação científica, ela colocou também na gente um desejo, né? Se não tiver desejo da gente também de fazer a diferença, como disse o professor Saulo, não vai acontecer. Então, eu acho que essa combinação, né, dos desejos dos meninos e das meninas tentando pesquisar e o nosso desejo como professor também de transformar esse sonho em realidade, né?
Então, eu percebo muito na fala de vocês, assim, o encantamento, né? A alegria de falar do aluno e da transformação dele. Então, vou passar para a próxima pergunta, mas antes disso, o Ricardo está puxando minha orelha aqui, né, no WhatsApp, para eu chamar a atenção aqui que tem um texto sobre diversidade na ciência, num dos links aí da Abric, no Insta, ok? Voltando para o nosso papo, já fiz a minha merchan. Qual o ganho que vocês percebem no aluno ao longo aí desse trabalho de vocês de orientação? Professor Saulo, vamos tentar de novo? Vamos torcer? Vamos lá. Tá me escutando bem, né? Sim. Vamos lá. Ok. Evelyn, são tantos ganhos que se eu for listar que a gente passa o dia, a noite toda, a madrugada toda e a gente não vai dar conta. Porque em termos de intelectual, em termos de ganho de conhecimento científico, em termos de mudança de comportamento, de postura, entendeu? Em termos de que o empoderamento. A gente está tentando, Saulo. Não estamos te ouvindo de novo, Saulo. Professor Saulo, ó, eu vou dar um tempinho, vou passar a palavra para o Ednilson, porque eu achei interessante a fala dele sobre as meninas, né? Eu queria ver qual é o ganho que ele está aí percebendo nas meninas. Fala, Ednilson. Eu acho que o ganho não é apenas delas, mas claro que é delas, é o fato de você terminar o ensino médio como pesquisadora ou como pesquisador não é qualquer formação, né? Ou seja, o ensino médio ele deveria cada vez mais, a meu ver, né, no meu entendimento, deveria antecipar, né, muito dos desafios que os alunos vão encontrar na universidade. Ou seja, se a gente tivesse cada vez mais meninos e meninas fazendo pesquisas no ensino médio, nós teríamos uma universidade cada vez mais potencializada, ou seja, uma universidade com cada vez mais pesquisadores. Então, o ganho para mim, essas meninas, para esses alunos particularmente, é o ganho de poder concluir o ensino médio já como pesquisadoras, portanto, prontas, né, para um desafio maior, que é o ensino universitário. E isso é muito interessante, muitos desses alunos se transformam na pesquisa e acabam encontrando, muitas vezes, a carreira que desejavam, uma outra carreira, as próprias meninas aqui, a Júlia e a Natália, que na verdade iam fazer direito, hoje estão fazendo políticas públicas na USP, enfim, porque na verdade tiveram o seu caminho modificado pela pesquisa. Então também a pesquisa permite que os alunos acabem encontrando, né, um outro lugar na própria sociedade, né, em relação ao futuro, tá? Sim, correto. Posso passar aí a palavra para Flávia, Ednilson? Ok, vamos lá. Claro. O ganho, na verdade, ele é imensurável, né? Então, eu mesmo sendo uma pessoa das exatas, ele não consegue ser medido, né? Mas ele consegue ser observado e ele vai desde uma mudança de comportamento a toda uma mudança de ganho de relacionamentos, de abertura de horizontes. Ele dá perspectivas e possibilidades que aquele estudante muitas vezes não tinha. Muitas vezes aquele estudante ele não conseguia olhar, eu não vou nem dizer que ele não conhecia, para muitas coisas que ocorriam ao redor da vida dele, e ele não tinha essa percepção. Então, ele muda completamente a perspectiva dele em relação a absolutamente tudo. Flávia, vou pedir mil desculpas, mas assim, o pessoal tá me apertando aqui da Bric. Evelyn, 5 minutinhos. Desculpa te cortar, Flávia. Tudo bem? Então, o professor Saulo, eu não consigo recuperar o professor Saulo. Estão me pedindo aqui para fazer um encerramento da nossa transmissão, nossa live. Mas eu espero, tá? Já vou puxar a orelhinha do pessoal da Bric para a gente fazer uma segunda live, que o papo aqui está muito bom. Então, eu queria fazer um encerramento aqui, agradecer aos professores. Né? Eu, por mim, ficava aqui a noite inteira papeando com eles, porque esse papo rende educação e ciência. Né? Eu quero agradecer muito aos professores, ao pessoal da Abric, ao pessoal que está assistindo a gente. Esperem que a gente vai voltar.
Vou puxar a orelha aí Esperamos, da sim. Brick pra gente fazer uma segunda live. Esperamos, com Saulo, certeza. quer falar algumas Motivo. palavrinhas? Quer falar algumas palavrinhas aqui, Saulo, Tá, antes de terminar? E sim, pegando o gancho anterior rapidinho, só para que os ganhos que são dos estudantes são enormes. Intelectual, de crescimento e empoderamento pessoal, em relação o processo de dinamismo dele na escola, na sala de aula. Né? Você tem exemplos de estudantes que estavam no interior do estado e conseguem participar de fora do país, o quanto que isso agrega na vida deles. Isso é fundamental, Evelyn. Quem nesse universo da iniciação científica, de orientação com esses meninos, não consegue mais parar, porque é uma roda que dá frutos. Você tem alunos que foram seus alunos que hoje se tornam parceiros seus na orientação. Então é maravilhoso participar disso. Eu digo a você, meu colega professor aí no Brasil todo, não faz parte desse universo, venha contribuir com a pesquisa e a ciência no Brasil. Você só tem a agregar e o nosso país precisa muito nesse momento. Então vamos lá. Deixa eu passar então a palavra agora para a Flávia e depois para o Ednilson, bem curtinho, para eles se despedirem aí da live. Bom, então assim, muito obrigada, Brick, muito obrigada, Evelyn, Ed, Saulo, então por ter dividido esse momento com vocês, por essa oportunidade, né? Deixo um grande abraço a todos os estudantes, especialmente as meninas na ciência, que vocês não desistam dos seus sonhos, porque a ciência no ensino médio só existe porque vocês são protagonistas. Tá. Eu também queria agradecer a Brick, agradecer aos colegas, a Flávia, a Saulo, a Evelyn, para que todos apostem cada vez mais na ciência. Queria lembrar que, só para a gente terminar de uma maneira um pouco mais profética e poética, que em 45, né, o Drummond escreveu um livro chamado A Flor e a Náusea, né, onde ele dizia que uma flor tinha rompido o asfalto. Né? Eu acho que nesse momento de desilusão, frente ao espetáculo da morte, das pessoas morrendo, enfim, de tantos problemas, a gente tem que acreditar que a gente vai ter uma saída. E a saída é, de fato, pela educação. É a educação potencializada pela pesquisa. Tá? Um grande beijo em todos aí. Então, muito obrigada a todos.